Renata falou da minha mãe. E aí ela ficou brava muito, muito com ele, ele pegou e revoltado, virou para ela e respondeu a ela, tratou ela mal. Aquilo virou uma contenda na nossa casa. E aí nós discutimos por causa disso, ele saiu nervoso, foi, bebeu, eu já estava grávida do Heitor, e aí quando ele chegou bêbado, nós estamos em televisão, nós estávamos em televisão na sala da minha mãe. E aí ele chegou bêbado, e ele pegou uma riquinha de berço, e ele sentou o Rodrigo entre o segundo travesseiro, Rodrigo era pequeno, então pegou o travesseiro, para entrar no tapete e continuar no cima. E ele entrou com o Rodrigo, viu ele e não falou com ele, mas o Rodrigo não tinha visto ele. E ele pegou ele e deu uma limpada na perna do Rodrigo. Ele nunca tinha levantado a mão para os meninos. E aí o Rodrigo ficou quase morto com o choro. E aí eu falei, mas por que o Rodrigo está demorando? Quando eu levantei que eu cheguei na porta, eu estava de 7 meses no reitor. E aí eu olhei para o Rodrigo estava vermelho, ele é branquinho, assim vermelho. E o choro não saía, eu me deu pânico, eu fiquei desesperado. E eu fui da chacoalhar, Rodrigo. E aí ele pegou e saiu o choro. Quando eu olhei para trás, olhei para a porta, aí eu vi o Rui com a riquinha na mão. Gente, eu não pensei 2 vezes. E quando você está no mundo, você realmente não pensa, não é consequência de nada. Eu peguei um carro de uma vassoura que estava assim perto, mas eu desci essa vassoura desse homem. Eu não parei enquanto a vassoura quebrou. E quando ela quebrou, eu juro para vocês que eu enfiar aquele pedaço de pau nele sem tanta piedade. E aí o meu irmão, Davi, que também ia comigo ouvir as histórias daquela senhora, foi ele que segurou o meu braço e tomou o pau. Ele falou, você falou louco, você não está parado. Eu falei, queria matar meu filho. Ele falou assim, não é assim, calma. E o Rui mais se depressa, todo estrupiado, caçou, pegando ele e correu para a casa da mãe dele, onde ele só morava aqui. Aí ele veio para cá para a casa da mãe dele. E aí o Rui não voltou mais para casa. E esse decorrer foram 2 anos e meio, o Rui fora de casa. Durante 1 ano e meio, eu continuei, comecei a chorar pelo Rui. Chorei, esperava ele chegar, tudo não chegava. E aí eu não tinha vontade de nada, caí em depressão. E aí comecei a engordar. E aí eu não sabia que estava com problema hormonal. Eu ia no médico, eu ninguém tinha descoberto isso ainda. E aí, o que aconteceu? Nesse decorrer tempo, eu comecei a trabalhar. E aí eu achei que o Rui não voltava mais, comecei a trabalhar com esse rapaz. O nome dele era Alexandre. E esse rapaz, eu conheci ele de uma forma diferente. Ele estava querendo bater no Senhor. E aí eu não deixei ele bater no Senhor. Eu falei, não bate no Senhor, você fala de Deus para ele, e não deixei ele bater no Senhor. Começamos a ficar os amigos, que estão a namorar, engravidei. Engravidei e tive uma menina. E era um sonho meu ter uma menina. Eu tinha 4 meninas. E era meu sonho ter uma menina. Essa menina se chamava Gabriela. Ela era linda. 7 meses de nascida, a Gabriela, ela já andava segurando as coisas. Nunca teve mais isso. A Gabriela, ela conviveu 7 meses da vida dela. Eu costumo pensar que Deus usou ela para fazer um trabalho na minha vida. Um mês antes da Gabriela morrer, o Rui pediu para eu voltar e eu aceitei. Eu tinha terminado com o Alexandre e eu aceitei voltar com ele. E eu ia na igreja de vez em quando, sempre ia na igreja. E o Senhor falava essa palavra. 1 Samuel 2, que nós lemos ainda agora, eu sempre via essa mesma palavra. Mas eu não tinha entendimento, eu não sabia o que eu queria dizer. E o Senhor sempre falava comigo que era dele. E ele usava, tomava como quisesse, para ele trabalhando com a gente. Que tudo era serviço dele, que tudo era trabalhar dele. Que tudo que ele fazia na nossa vida tinha um propósito. Mas eu não tinha entendimento. E aí eu ia falar para o outro. E aí foi indo. E aí quando completou 1 mês que eu tinha ido na igreja, pela última vez que eu estava trabalhando, e eu lembro que o Rodrigo ligou no serviço desesperado. E aí a minha encarregada falou, Ana, corre, meu filho estava no telefone. E eu pensei no telefone, o Rodrigo, ele falava, mãe, chorando, mãe, a Gabriela não acorda, mas eu chacoalhei, a mão trabalhou, e ela não acorda. E aquilo me deu um desespero na hora, eu senti no meu coração. Eu só lembrava da palavra, eu só lembrava do Senhor falando no altar, e eu pensei que minha filha morreu, eu sabia que era da minha filha. E aí eu saí correndo, fui para casa, um rapaz da firma foi comigo, porque eu estava muito nervosa. E aí ele foi até perto da minha casa, quando eu cheguei em casa, eu falei com minha mãe, cadê a neném? Ela falou assim, a neném
O seu pai levou ela para o hospital, mas ela saiu daqui muito mal. A boca dela estava toda roxa já, eu acho que não vai dar coisa boa. E aí eu olhei para ela e disse assim, que nada, mãe, vai dar tudo certo, não vai levar roupa para ela. Ela falou para mim, Rosana, sua filha está passando mal, tem que nada, tem que levar roupa para ela. Eu não queria aceitar de forma nenhuma, não queria estar perdendo a minha filha. E aí eu peguei por lá, peguei uma sacola de roupa para levar para vestir ela. Quando eu cheguei no hospital, o meu pai é uma pessoa paisano, é uma pessoa muito dura. Ele não é aquela pessoa que se motiva. Quando eu cheguei no hospital, eu olhei e vi meu pai sentado na porta do hospital, agachado, chorando, tomado roda de lágrimas, naquela hora eu não tinha onde eu me esconder, eu não tinha como eu fingir mais para mim mesma. Eu tive certeza que Deus tinha levado a minha filha. E eu estava falando do carinho do Senhor. E aí, mais uma vez, eu pus a culpa no Senhor, na crueldade de Deus, como Deus é cruel. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no hospital, chorando já. Na hora que eu entrei chorando, meu pai junto atrás de mim, a enfermeira falou assim, ela é a mãe do bebê. E aí a enfermeira chamou a médica, me falou pra gente, a médica veio. E a Gabriela usava um brinco e uma chupeta. E ela veio trazer esse brinco da chupeta, a médica deu na minha mão. E ela virou pra mim e falou assim, chorou no chorar, e falou assim, mãe, eu nunca tinha visto um bebê tão novinho tomar choque e voltar e perder de novo. Porque na hora que eu dei choque na sua filha, ela ressuscitou, olhou para mim, sorriu e morreu. E eu nunca tinha visto uma coisa que eu não vou esquecer mais. E eu comecei a chorar junto com ela. E eu falei, não, meu Deus, pode ter morrido. E aí ela falou assim para mim, olha, você precisa ir ali pegar o celular, você tem que levar o celular da delegacia. E aí eu fui, ela me levou até um balcão. E quando eu fui passando para ir até o balcão, eu olhava assim para a CTI infantil, e eu vi um monte de criança entubada, um monte de mãe chorando na beira do bercinho. E eu ficava falando, isso tudo da revolta. Eu falava, Senhor, minha filha, que nunca teve uma gripe, que tinha tanta saúde de morrer, você tem que ter um monte de criança aqui doente, aqui na situação triste, sofrendo, que nós vamos ver? Porque a gente, quando perde um filho, você não quer saber o porquê que você perdeu um filho. Você quer saber que o seu outro ter perdido, não você não aceita. Você não quer aceitar de forma nenhuma. Mas Deus tinha um propósito nisso aí, eu não sabia, eu não entendia. E aí eu fui e fiz tudo que tinha que fazer. E quando eu cheguei em casa, na congregação, eu coloco um véu na cabeça. Eu fui, peguei minha bolsa, peguei meu véu, vesti de serva de Deus, que ajoelhei na beira da minha cama, falei para os meus filhos, vocês vão sair porque eu vou orar. E eu estava séria, e o Rodrigo falou, mas tudo bem? E eu falei assim, não está tudo bem. Aí eu falei,